Oi, 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 tudo bem com vocês? E aí, como estão? Acabei perdendo o sono. Aliás, ontem, antes de dormir, eu meio que tive um papo cabeça com meu filho de 8 anos. Ele me fazendo certas perguntas. E olha a hora que eu acordei, 3h10. Mas eu acho que eu vou colocar um outro filtro aqui pra poder melhorar essa minha cara. Eu tava falando com meu filho sobre ele, mãe, eu sei que a gente entrou num papo assim de mundo real, mundo artificial, no qual eu tentava buscar algo para estar explicando para ele, né? Uma pessoa numa determinada situação, e eu já sei que eu usei tópicos como positividade, o excesso da positividade, daquela sensação exacerbado, se torna uma positividade tóxica. Por quê? No contexto no qual eu estava explicando para ele, como somos seres singulares vivenciando, né, experiências coletivas, cada qual está num estágio, numa fase evolutiva, seja ela mental, espiritual e, podemos até se dizer, porque no caso a questão mental ele não influencia muito no físico, né? Então, digamos até física também. Para poder exemplificar mais ainda para ele, por ser uma criança, eu tomei por base a questão da vida em si mesmo, né? Digamos, o status social. Talvez uma pessoa que, durante um período da vida, ela sempre esteve lá no topo, a depender do estado de espírito dessa pessoa, né? Se ela mantém acesa aquela chama da esperança, tudo, aquele olhar positivo pela vida. Se caso algo ocorrer, né, que não sair como planejado, né, ainda mais principalmente, digamos, se for uma pessoa do ramo de negócios, essa pessoa talvez perder tudo e talvez, né, e parar realmente debaixo de uma marquise. Então, se essa pessoa manter um estado de espírito, uma chama de esperança, ela vai buscar forças para poder sair daquela situação. Mas se for uma outra pessoa, né, como eu já disse que temos, né, a diferença ali, cada um na sua fase, e que não tiver acesa essa chama da esperança, ela vai se jogar numa deprê, né? E é sobre isso, assim. Então, assim, foi um papo muito cabeça. É todo um estado, como se diz assim, de espírito, né? Aquela pessoa que mantém acesa a chama da esperança. Assim, mais ou menos, que eu estava falando com meu filho. Essa pessoa que chegar ao ponto de, digamos, perder tudo, mas que lá no fundo ela é uma pessoa positiva, não exacerbadamente falando. Uma pessoa positiva, que tem um olhar positivo sobre a vida. É diferente daquela pessoa que já não tem aquela chama da esperança, né? Caso ocorra alguma coisa, talvez a mesma situação com ambas, né? Cada uma vai interpretar de uma maneira diferente. É sobre isso, assim, adentrei a questão da realidade que nós vivemos, né? Caso singular, que é o cotidiano, né? Realidade que não é exposta no mundo digital, né? Porque aqui no mundo digital a gente, a depender, né, do que a pessoa posta, para mim mesma, eu vou sempre buscar tá colocando algo edificante, algo mais bonito, organizado, arrumado. Então é querer mascarar a realidade, mas é como se diz assim, é passar um filtro. Não é, digamos assim, meio que expor totalmente tudo, né? Então, assim, há pessoas e há pessoas, cada um com a sua escolha, né? O que quer colocar na rede social, no perfil e tal. É uma realidade artificial, né? Os meios digitais é uma realidade artificial. É nisso que, conversando com ele, assim, que nós temos a nossa realidade mesmo, a singular, tá? Comparada ao que talvez possa nem perfil social, rede social, essas coisas, é dessa realidade, né? Comparando essas duas. Então, assim, hoje em dia é mais ou menos isso, né? Cria-se algo ali na mente, tem que tomar um pouco meio que cuidado, né? Principalmente ele, que é uma criança, ainda no caso, está desenvolvendo, né? Sua forma de pensar, de interagir com esse mundo social, né? Virtual também. Como mãe, eu tô sempre assim, atenta, olhando o
que ele tá assistindo, qual conteúdo que ele, né, tá consumindo no caso, joguinhos, essas coisas assim. Como eu já disse, assim, a gente é o que a gente pensa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, né? Porque eu vou usar um exemplo que eu escutei de uma profissional, qual ela relatando que uma senhora que ela tinha um filho e, e esse filho, ele num dado momento da sua vida, ele acabou se envolvendo com coisas erradas e aí acabou perdendo a vida. Essa senhora, passando o resto da vida, tipo, assim, em sofrimento, pode-se dizer. Por quê? Ela começou a consumir conteúdos, esses, digamos, esse tipo de noticiário que relata apenas violência, né? Então, ela ficou só assistindo esse tipo de conteúdo. De certa forma, ela, não sei, parece que absorveu muito esse tipo de conteúdo e ela entrou num estado mental depressivo. Lembro, e pelo que essa profissional falou, era de dar dó. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O conteúdo comunicacional que a gente está trazendo para o nosso âmbito familiar, assistindo ali o tempo todo. Cada pessoa, como eu já disse assim no vídeo anterior, cada pessoa está numa fase, uma fase evolutiva. Então, assim, a nossa mente ela é muito poderosa, né? E quer queira, quer não, a gente tem o poder de cocriar, né? É igual aquilo que eu falo, que eu repito no caso. Você é o que você pensa, você atrai o que você pensa. O poder, sabe, de cocriar nossa realidade. Então, é super importante a gente estar sempre atento ao que a gente está trazendo ali para o nosso contexto, né? Doméstico, familiar. Eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu adentro também nessa questão assim de eu trabalhar lá no fundo, aquela chama da esperança. Agora eu vou falar assim um pouquinho sobre a minha experiência. Eu acho que se eu tivesse sido uma pessoa que não trabalhasse esse meu lado, hoje em dia, no caso, na minha solitude, na minha questão da espiritualidade, foram várias coisas que aconteceram nesses últimos anos. Realmente eu fui ao chão, sabe? O meu emocional ficou dilacerado, várias coisas aconteceram e é nesse âmbito que eu adentro sobre a questão da realidade. Eu falo por mim, que eu acho que me faltou até um pouco assim de, de entendimento de mundo, né? Antigamente eu, assim, muito crítica, não tinha entendimento exatamente assim dessa realidade artificial no qual nós estamos inseridos, que é totalmente diferente da nossa realidade pessoal, que a gente vive ali no cotidiano, do dia a dia. E a gente absorve muito, né, as midiáticas, né? Eu acho que para mim faltou um pouco de entendimento sobre isso, né? Sobre toda essa magia tá por trás dessas mídias, no caso. Então eu posso dizer que acho que me faltou um pouco de entendimento sobre que realmente eu acho que eu era igual eu absorvia, me faltava o filtro. Acabava vindo as críticas, no caso, né? Eu muito ferrenha no meu posicionamento, nas críticas e assim. Só de, realmente assim foi preciso assim, como se diz assim, perder, ir ao chão para poder ter entendimento amplificado sobre. Demorou muito, custou muito. Então, doeu muito, foi muito dolorido. Realmente, se eu pudesse passar um reset, apertar um botão reset assim, eu apertaria. A única coisa que eu não apertaria foi o nascimento do meu filho. Mas, do mais, eu apertaria um botão assim para poder resetar tudo assim nesses últimos 12 anos que eu vivi.